Pitaco no Herege apresenta Escatologia Bíblica com o pastor Antônio Fábio. Meus amados, eu gostaria de cumprimentar a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu jovem, você que tem interesse em aprender a palavra de Deus. Deus o abençoe na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui com mais um conteúdo da nossa série Escatologia Bíblica. E neste conteúdo estaremos, portanto, trazendo a doutrina bíblica das bodas do Cordeiro. Nas aulas anteriores, já abordamos os sinais da vinda de Jesus Cristo, já abordamos o arrebatamento da igreja, como também o tribunal de Jesus Cristo, quando a igreja passou por esta reunião com seu Salvador para a entrega das recompensas, o julgamento das obras, não dos obreiros. Agora, depois que a igreja experimentou esta fase do tribunal de Jesus Cristo, onde nós percebemos, segundo a Bíblia, tristeza, arrependimentos. Agora, depois que ela foi recompensada pelo seu Senhor, agora ela entra na eternidade, propriamente dita, para a grande festa das bodas do Cordeiro, quando nosso Senhor Jesus Cristo, em pessoa, estará servindo o partido pão para milhões e milhões de fiéis de todas as partes da terra. Gostaria de lhes convidar a lermos duas referências bíblicas para base de nosso estudo neste momento. Amém? Pois bem, Lucas, no capítulo 22, versículo 30, a palavra de Deus diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, oh glória, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo de número 7, João assim escreveu: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Depreendendo desses dois versículos, entre outros, a Bíblia nos ensina, portanto, que após a igreja passar pelo tribunal de Jesus Cristo e receber as suas recompensas, esta igreja então será recepcionada na eternidade para esta festa que
durará possivelmente 7 anos. Ela então estará celebrando com seu rei, com seu Senhor, o esposo, Jesus Cristo. As perguntas comumente da igreja, do cristão em geral, é: quando ocorrerá as bodas do Cordeiro? Meus irmãos, as bodas do Cordeiro ocorrerão, conforme já estamos evidenciando esta resposta, ocorrerão logo após ela ter passado pelo tribunal de Jesus Cristo. Será a reunião da igreja com seu Redentor e Salvador. Todos os salvos se prostrarão aos pés de Jesus Cristo e adorarão, cheio de gozo inefável, dando glórias, aleluias. A alegria é indescritível, não cabe na concepção humana de explicar, de entender como será maravilhoso este dia. Este dia só será compreendido na sua exatidão quando estiver ocorrendo, meus irmãos. Será uma festa além do entendimento humano. A grandeza deste evento preparado para mim e para você naquele dia. Ali, meus queridos, estarão todos os salvos de todas as épocas, de todas as partes da terra, de todos os tempos, estarão ambos se saudando, se confraternizando, salvos de todos os lugares, alegremente se conhecendo. Oh glória, como não será maravilhoso essa festa inefável preparada por Jesus Cristo para a sua igreja. Meus irmãos amados, nesse dia iremos conhecer todos os santos do Antigo Testamento. Quem não gostaria de abraçar a Elias? Quem não gostaria de apertar a mão de Moisés? Quem não gostaria de contemplar o rosto de Abraão, Isaque e Jacó? Qual das irmãs que não gostaria de dar um abraço em Maria, Maria Madalena? Oh glória! Em Esther, conhecer a Ruth, tantas outras mulheres como Sara e tantas personalidades bíblicas que estarão presentes nesse grande evento. Oh, irmãos, maravilhoso será esse dia. Conhecer todos os entes queridos da nossa genealogia natural, nossos avós, nossos parentes, toda a árvore genealógicas da nossa semente, iremos conhecer ali naquele dia que foram salvos por Jesus Cristo. Conhecer João, o escritor do Apocalipse. Enfim, meus irmãos, ali nós iremos estarmos nos saudando, nos confraternizando. E a maior bênção naquele dia será quando o Senhor Jesus Cristo nos levar e apresentar ao Eterno.
onde diz a Bíblia que nós veremos a Deus face a face, como Ele é. Ou que nós possamos nos mantermos firmes nessa esperança, pois as bodas do Cordeiro será a festa na eternidade para todo cristão que sofre aqui as tentações, as provações, as humilhações. Por isso, irmãos, naquele dia, cada um de nós receberemos de Deus o louvor. Todos os irmãos, os mártires, ali haverá, irmãos, uma ordem fenomenal, uma ordem, conforme Paulo diz, que nós, quando ressuscitarmos, será dentro de uma ordem como em uma companhia militar, desfrutando da sua recompensa. Aleluia. Queridos irmãos, naquele dia não mais conheceremos as dores, não mais conheceremos as lutas. Ali, irmãos, estaremos livres das angústias, das depressões, de todos os males que estamos tão habituados a sofrer aqui nesta terra. Ali veremos a meiga face de Jesus Cristo. Seremos recepcionados por Deus, meus irmãos. Isto é algo muito extraordinário. Seremos recepcionados pelo próprio Filho de Deus, como também, irmãos, pelos santos anjos. Quando nosso Deus estará diante desta gloriosa festa, sendo adorado, sendo glorificado. Você, meu irmão, que tem o ministério do louvor aqui na terra, as pregações aqui se acabarão, mas do louvor que você tem, esse ministério aqui, continuará na eternidade. Quão lindo não será você cantar as suas canções de adoração diante do seu Deus, face a face. Oh glória! Meus queridos, quantos aleluias se entoarão naquele dia. Será maravilhoso, né? Dentre aquelas multidões de brancos, todos vestidos de justiça, a justiça de Jesus Cristo. Por isso, amados, a nossa salvação não se compara com as nossas poucas e rudes obras, pois qualquer coisa que nós viermos a fazer em benefício da nossa salvação diante de Deus é considerado como trapo de imundície, porque, irmãos, a salvação é pura graça, pura bondade, puro amor concedido de Deus pelo Espírito Santo nos nossos corações. Glória ao nome do Senhor. Outro detalhe importante na doutrina das bodas do Cordeiro, meus amados, ela está mencionada no capítulo 19 e o versículo 7 ao 10 de Apocalipse. Queridos, as bodas do Cordeiro aparecem nessa referência, mas eu gostaria de deixar uma explicação, porque alguns estudantes acham que a descrição bíblica desta festa deveriam estar nos capítulos 3 ou nos capítulos 4 de Apocalipse. Textos estes que abordam histórias da igreja da época de João. Porém,
essa história, essa doutrina está dentro dos textos cataclísmicos do Apocalipse. Muitos, talvez, passam despercebidos quando estão meditando nesta doutrina, que Apocalipse 19, versículo 1 ao 10, é uma das muitas outras passagens parentéticas do Apocalipse. Apocalipse trata de juízos, juízos, juízos. Aí Deus dá uma pausa e começa uma história, um assunto específico, como o que estamos abordando, as bodas do Cordeiro. Deus dá uma pausa na descrição dos juízos do Apocalipse e o Espírito Santo usa João e ele começa a descrever a festa das bodas do Cordeiro. A pausa termina, as descrições dos juízos continuam. Por isso que as bodas do Cordeiro está justamente no capítulo 19, 7 ao 10 do Apocalipse. Porque Deus o quis assim. E não há por que a gente fazer confusão, questionamentos pelo fato do texto estar no capítulo 19. A menção das bodas do Cordeiro em Apocalipse 19 é uma explicação de eventos não incluídos nos selos, meus amados. Não incluído naqueles promenores de juízos descritos nos textos que se seguem. Nem nas trombetas e nem nas taças que são expostos no livro. Porém, é uma passagem parentética. E sendo assim, não há por que tamanha confusão ou questionamentos de muitas pessoas. As bodas do Cordeiro seguir-se-ão ao rapto da igreja e ao tribunal de Cristo. Terminando esses eventos, conforme já abordamos, a igreja então entra na eternidade. Até porque no tribunal de Cristo nós encontramos irmãos tristes. Não a tristeza conforme nós entendemos no nosso corpo terreno hoje. Porém, naquele dia, na entrega das recompensas, muitos vão ficar tristes porque não esperavam receber uma coroa ou uma recompensa ou um galardão do nível que receberão. Porque cada galardão, cada recompensa é mediante o que você fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Se você produziu pouco, vai ganhar pouco. Se você produziu para Jesus aqui na terra muito, vai ganhar muito. Se você não produziu nada, pelo fato de você estar salvo, você diria, se eu tiver um lotinho no céu já tá bom. Mas você vai ficar triste. Enfim, no tribunal haverá tristeza. Porém, nas bodas do Cordeiro não pode haver tristeza. Ali a tristeza, a dor, o pranto, as lágrimas não mais existirão. Até porque, meus queridos, na presença de Deus há abundância de alegria. E o próprio Apocalipse diz que lá na eternidade não tem mais lágrima, não tem mais choro, não tem mais dores, não tem mais sentimentos negativos, nada. Tudo é alegria, tudo é um gozo inefável. Vale um glória a Deus, meus amados.
Vale a pena permanecer em Jesus, na igreja? Não entregue o seu cartão de membro. Ah, pastor Fábio, mas eu pequei, eu sou fraco, eu sou falho. Graças a Deus que você reconhece essas deficiências espirituais. Isto é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida, mostrando a você o teu próprio estado espiritual. Para quê? Para que ele possa moldar a sua vida, o seu caráter, moldar a tua maneira de servir e de se dedicar a Deus. Se você não se importasse com isso, aí sim era perigoso, pois só os ímpios não se importam com as suas práticas, com seu estilo de vida, eles não estão nem aí. Mas o cristão é diferente. O cristão, quando ele erra, quando ele cai, quando ele falha, quando ele peca, imediatamente o juízo divino pelo Espírito Santo começa a trabalhar da sua natureza. E o Espírito imediatamente começa a trabalhar na sua vida. Olha, você errou. Olha o que você fez. E você reconhece isso. Só faz isso, meus amados, quem tem o Espírito Santo na vida. Ora, somos cristãos, pecadores, passivos de erros. Jesus sabe da nossa natureza humana. Por isso ele trabalha em nós quando falhamos. Lembra quando eu disse que nós aqui somos disciplinados por Deus? Disciplinados como filho, disciplinados como servo, será no tribunal de Cristo, como pecadores lá no Calvário. Então, amado, fica firme, não desista jamais. Glória! Prosseguindo, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos trazer aqui duas referências bíblicas para que nós possamos fazer uma análise nessas duas referências. Apocalipse 19, versículo 7 e o versículo 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo escreve no capítulo 2 e o versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Meus irmãos, vocês percebem a semelhança nessas duas referências? O apóstolo João tem a revelação da festa das bodas, quando nós receberemos vestes resplandecentes, isto é, a justiça de Cristo transparente na vida de cada santo. O apóstolo São Paulo recebe a revelação de uma reunião com Jesus Cristo. E sendo assim, ele conclama a igreja para orar pelo retorno de Jesus, para que possa, portanto, cumprir-se esta reunião formidável, esta reunião que Paulo aborda
começa com o tribunal de Cristo e depois ela entra na eternidade para ali fazer ou realizar ou celebrar esta magnífica festa do Cordeiro de Deus, as bodas do Cordeiro. Por que nós acreditamos e pregamos e testificamos que as bodas do Cordeiro terá um período de 7 anos? É importante que nós levemos em consideração a cultura judaica. E Jesus Cristo era judeu. E esta doutrina bíblica, ela fora conceituada dentro de um pensamento judaico. O Espírito Santo, ele considerou a cultura dos escritores bíblicos. Eles escreveram pela influência, pela inspiração do Espírito Santo, porém, nas suas descrições ao longo da Bíblia, a gente percebe o estilo cultural e pessoal de cada escritor. Isso não diminui a autoridade da Bíblia em nada. Sendo assim, as bodas judaicas, meus queridos, a forma em que os israelitas realizavam os casamentos naquela época, entre os judeus, as bodas eram celebradas durante 7 dias e com grandes alegrias, conforme nós vemos algumas passagens que eu gostaria de citá-las juntos com você, meu irmão, para que a gente possa então fazer uma certa semelhança com as bodas do Cordeiro de Deus. Um dos personagens bíblicos que nós temos, cujo matrimônio, cujo casamento é uma tipologia das bodas do Cordeiro, foi justamente o casamento de Sansão. No livro de Juízes, no capítulo de número 14, versículo de número 12, a palavra de Deus diz: disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas decifrares e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Os israelitas comemoravam uma festa de núpcias durante um percurso de 7 dias. E um dia para o Senhor é como um ano. E na numerologia bíblica, 7 dias equivale a 7 anos. Pois bem, queridos, ainda no livro de Juízes 14 e o versículo 15, a palavra de Deus diz: e sucedeu que, no 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a tua casa e teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso. Não é assim. Veja que a mulher de Sansão foi ameaçada pelo fato de Sansão expor aquele enigma que custou a vida desta pobre mulher
e dos seus pais e de muitas coisas que Sansão veio aprontar por causa da sua teimosia. Porém, o que nós queremos extrair deste versículo que acabamos de ler é a durabilidade das festas de núpcias, 7 dias. Queridos irmãos, ainda no livro de Juízes, no capítulo 14, e o versículo de número 17, a história bíblica continua dizendo: e chorou diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhes declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Ainda no versículo 18, a Bíblia assim revela: disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Meus queridos, nas referências que citamos, você pôde compreender as frases 7 dias? Pois bem, dentro da numerologia profética e bíblica, relacionando com Jesus Cristo e com as descrições de Paulo e de João, que eram judeus, eles recebem do próprio Cristo uma revelação dessa doutrina magnífica do casamento simbólico de Jesus Cristo, o noivo, com a sua noiva, a igreja. O mesmo simbolismo entre o casamento de Isaac e de Rebeca. Isaac é uma tipologia de Cristo. Rebeca é uma tipologia da igreja. Entendemos dentro desse perfil cultural que a igreja do Senhor passará 7 anos nas bodas do Cordeiro, desfrutando de alegrias que jamais entrou no entendimento humano. Nós temos outras passagens, como, por exemplo, as bodas de Jacó. E quantos não conhecem a história laboriosa, sofrida de Jacó para dar início ao seu casamento com Raquel? Não é verdade, irmão? Pois bem, a festa de Jacó, as bodas, duraram também 7 dias consecutivos. No livro de Gênesis, no capítulo de número 29, versículos 27 e 28, assim diz a palavra de Deus: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos
comigo servireis. Versículo de número 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhes deu por mulher Raquel, sua filha. Os irmãos perceberam que, diferentemente da descrição em Juízes, aqui, há anos e anos atrás, a Bíblia denomina dias como sendo anos. Eu devo lhes dizer que, na numerologia profética, dias são compreendidos por anos. Semana de anos é bíblica. Por isso eu lhes aconselho a estudar a numerologia bíblica para que você possa compreender de uma forma melhor. Quando nós estudamos essas referências relacionadas a Jacó, a sua luta pelo casamento com a mulher que ele amava, subentende que Jacó trabalhou 7 longos anos por Raquel. E mais tarde, cumprindo o seu trabalho, ele veio a casar com Raquel, de onde teve 2 lindos filhos, que fora José e Benjamim. E você sabe a importância de José no livro de Gênesis e na Bíblia. Pois bem, irmãos, tomando como interpretação simbólica, esta passagem também nos leva a entender que as bodas do Cordeiro terá um período de 7 anos na eternidade. Nós vamos ver posteriormente, enquanto a igreja estará festejando com o Senhor na eternidade, durante 7 anos, na terra, estará acontecendo o desfecho da grande tribulação. Que tristeza para aqueles que ficarem. Por isso, irmãos, vale a pena prosseguir com Jesus Cristo. Na simbologia profética, essas passagens, portanto, apontam para as bodas do Cordeiro durante 7 anos. Amém, queridos? Jesus Cristo, conforme eu disse, era judeu e, em termos proféticos, conforme já declaramos, um dia equivale a um ano. Números, no capítulo de número 14, versículo 34, vamos à palavra do Senhor? Diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Israel passou 40 anos peregrinando no deserto. No livro de Ezequiel, meus queridos, no capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: e quando tiverdes cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano.
Glória a Deus para cada ano. Sendo assim, queridos, as bodas do Cordeiro, portanto, durará 7 anos, enquanto na terra o anticristo, o falso profeta e Satanás, causando todos os tipos de males na tentativa de varrer Israel do mapa. Porém, no final dos 7 anos, enquanto a igreja do Senhor estará com seu Senhor, enquanto ela estiver na glória, no final dos 7 anos, portanto, o Senhor irá ouvir o clamor angustiante de Israel, clamando pelo Messias verdadeiro, pelo legítimo, por aqueles que de fato eles crucificaram. E o maior pecado de Israel é a rejeição a Jesus Cristo. E Jesus disse em sua palavra: eu falo, eu testemunho para vocês e vocês não creem. Outro virá em meu nome e então vocês vão dar crédito. Jesus estava fazendo ali uma referência ao futuro anticristo. Será quando o anticristo e todos os exércitos dos países coligados irão para Israel para varrer Israel do mapa. Se dará aquela grande e famosa batalha do Armagedon. Será quando Israel vai clamar e Jesus vai descer com a igreja e os santos anjos. Esta vinda é pública, é devagar, visível e todos os habitantes da terra o verão. E será nesse dia que termina as bodas do Cordeiro e Jesus desce para libertar Israel, para lançar no lago de fogo Satanás, o anticristo, o falso profeta, julgar aquelas nações ímpias e separar dentre o povo quem entra no milênio, quem não entra no milênio. Tudo isso veremos na sequência. Por isso, não perca a continuidade dos vídeos, dos conteúdos, para que você não venha perder o foco. Amém, meus queridos? Deus te abençoe no nome de Jesus. Não deixe de conferir o próximo conteúdo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.